Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa comunidade de emagrecimento sistêmico. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que aparece muito na vida de muitas mulheres que já tentaram emagrecer várias vezes. E o tema é autossabotagem. Talvez você já tenha dito algumas vezes para você mesma: eu começo bem, mas depois eu mesma estrago tudo. Eu sei o que eu preciso fazer para emagrecer, mas eu não consigo levar adiante. Parece que uma parte de mim quer emagrecer, mas outra parte faz tudo para eu voltar para o mesmo lugar. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje com você. Muitas vezes a autossabotagem, ela não é preguiça, não é fraqueza, não é simplesmente falta de força de vontade. Muitas vezes, a autossabotagem é uma tentativa inconsciente de proteção. E essa frase é muito importante. Aquilo que você chama de autossabotagem pode ter sido, em algum momento, uma forma de proteção. Quando olhamos para o emagrecimento apenas pela lógica da dieta, a autossabotagem parece um erro. A mulher começa, organiza a alimentação, organiza a rotina, atividade física, começa a comer melhor, faz escolhas mais conscientes, percebe alguns resultados, mas de repente ela se perde. Volta a comer mais, sente mais vontade de comer doce, fura o combinado com ela mesma, abandona o processo e depois vem a culpa. E aí ela diz: eu não consigo, eu fracassei de novo, eu não tenho disciplina, eu nunca vou conseguir emagrecer. Mas, no olhar sistêmico, emocional e psicanalítico, nós vamos além dessa culpa. Nós perguntamos o que essa parte de mim está tentando proteger. Dentro de nós, não existe apenas uma única vontade. Existe uma parte que quer sim emagrecer, quer se sentir mais leve, quer vestir uma roupa com mais liberdade, quer ter mais disposição, quer se olhar com mais carinho, quer cuidar do corpo. Mas pode existir outra parte que tem medo. Medo de mudar, medo de aparecer, medo de ser vista, medo de ser julgada, medo de despertar olhares, medo de perder o lugar que ocupa na família, medo de deixar de pertencer, medo de acessar dores que ficaram escondidas atrás do peso. E quando essa parte com medo não é escutada, ela pode tentar puxar você de volta para o caminho conhecido. Mesmo que o caminho conhecido seja pesado, mesmo que o conhecido doa, mesmo que o conhecido gere culpa. Porque para o inconsciente, muitas vezes o conhecido, ele parece mais seguro do que o caminho novo, entende? E aqui está um ponto muito profundo. Às vezes, a mulher não se sabota porque ela não quer emagrecer, não é isso. Ela se sabota porque uma parte dela não se sente segura para sustentar a mudança. Essa parte pode ter começado lá atrás, talvez na infância, talvez na adolescência, talvez em algum relacionamento, talvez depois de uma crítica, de uma rejeição, talvez depois de uma situação em que aparecer, ser bonita, ser vista ou ocupar espaço não foi vivido como algo seguro. Então, o corpo, ele aprendeu: melhor eu não aparecer tanto, melhor eu não mudar tanto. Melhor eu não chamar atenção. Melhor eu continuar aqui, porque aqui eu sei como sobreviver. Pois é. E quando a mulher começa a emagrecer, essa parte interna pode se assustar. Ela não diz isso em palavras. Ela aparece como vontade de comer, ansiedade, desânimo, como esquecimento, como perda de constância, como aquela sensação de hoje eu mereço, como aquele pensamento: só hoje não tem problema. E quando ela percebe, ela já entrou novamente no ciclo de comer, se sentir culpada. Promete, recomeça, se cobra, começa de novo, se frustra e a cada novo ciclo a mulher passa a confiar menos nela mesma. Mas talvez o problema não seja a falta de confiança, talvez o problema seja que existe partes internas em conflito. Uma parte que quer ir e outra parte que quer ficar. Uma parte que quer emagrecer e outra parte que quer proteger. Uma parte que quer liberdade e a outra que tem medo do que a liberdade pode trazer. Uma parte quer ser vista, outra parte aprendeu que ser vista pode doer.
Quando entendemos isso, paramos de olhar para a autossabotagem apenas como inimiga e começamos a olhar para ela como uma mensagem. Não para obedecer essa mensagem, claro, mas para escutá-la com mais maturidade. Porque uma coisa é deixar a autossabotagem comandar sua vida, suas ações, suas atitudes. E outra coisa é compreender o que ela está tentando revelar para você. Talvez por trás da autossabotagem exista uma menina que teve medo. Talvez uma adolescente que foi criticada demais. Talvez exista uma mulher que se sentiu rejeitada. Talvez exista uma parte que aprendeu que emagrecer significa se expor. Talvez exista uma lealdade familiar dizendo: eu não posso ser diferente, eu não posso ficar mais leve. E as mulheres da minha família, elas sofreram tanto, eu não posso ser livre. Eu não posso viver melhor do que a minha mãe, eu não posso ocupar um lugar maior, eu não posso me escolher. E tudo isso pode agir de forma inconsciente. A mulher não pensa nisso conscientemente. Ela só sente que trava. Ela só sente que não consegue ir até o fim. Ela só sente que começa e volta tudo de novo. Mas por trás desse movimento pode existir uma fidelidade invisível, uma proteção antiga, um medo não elaborado, uma dor que ainda não encontrou palavras. Por isso, quando nós falamos de emagrecimento sistêmico, nós não perguntamos apenas o que você comeu. Nós também perguntamos o que em você tem medo de mudar, o que em você ainda precisa se proteger. A quem você sente que deixaria para trás se ficasse mais leve? Que lugar você ocupa hoje através do seu peso? O que aconteceria se você realmente conseguisse emagrecer? Essas perguntas elas são profundas e talvez algumas delas mexam com você, mas elas não estão aqui para gerar culpa. Elas estão aqui para abrir consciência. Muitas vezes a mulher está tentando emagrecer brigando com uma parte de si mesma. Ela quer vencer a fome, vencer a compulsão, vencer o corpo, vencer a ansiedade, vencer a preguiça. Mas talvez o caminho não seja vencer uma parte sua. Talvez o caminho seja integrar, escutar, acolher, amadurecer e mostrar para essa parte que hoje você tem mais recursos do que você tinha antes. Você pode dizer internamente: eu vejo que você está tentando me proteger. Eu entendo que você tem medo, mas eu já não sou mais aquela menina. Hoje eu posso me cuidar de outra forma. Hoje eu posso emagrecer sem me abandonar. Hoje eu posso ser vista e continuar segura. Hoje eu posso mudar sem deixar de pertencer a mim mesma. Esse movimento, ele é muito diferente da cobrança que você diz: eu tenho que conseguir, porque isso gera uma guerra interna. E a escuta, ela não é assim. A escuta, ela diz o que em você ainda está com medo. Ela gera reconexão, amor. E o emagrecimento verdadeiro, ele precisa dessa reconexão. Não adianta apenas forçar o corpo se a alma, ela ainda está assustada. Não adianta apenas controlar o prato se uma parte interna ainda acredita que o peso é proteção. Não adianta apenas começar uma nova dieta se por dentro existe uma história antiga pedindo cuidado. Por isso hoje, eu quero te convidar a olhar para a autossabotagem com menos julgamento e mais curiosidade. Em vez de me perguntar por que eu estrago tudo, pergunte: o que em mim está tentando se proteger quando eu volto para o mesmo lugar? Em vez de perguntar por que eu não tenho disciplina, pergunte: que medo aparece quando eu começo a mudar, quando eu começo a emagrecer? Em vez de perguntar por que eu não consigo, por que eu não sou constante, pergunte: o que o peso ainda representa para alguma parte de mim? Essas perguntas não anulam a importância da alimentação, do cuidado, da rotina, das escolhas, mas elas ampliam o olhar, porque o emagrecimento ele não acontece apenas no corpo, ele também acontece nas emoções, na história,
nos vínculos, nas lealdades, nas partes internas que precisam sentir-se segura para permitir que uma nova fase aconteça. Talvez até hoje você tenha tentado emagrecer brigando com você, mas agora talvez seja o momento de começar a emagrecer se escutando, com mais consciência, com mais presença, com mais respeito pela sua história, sem romantizar o excesso, mas também sem odiar o corpo que tentou te proteger. Aquilo que um dia foi proteção, hoje pode estar virando a sua prisão. E talvez o caminho seja agradecer a proteção antiga, mas começar a construir uma segurança nova. Uma segurança que não dependa do peso, que não dependa de se esconder. Uma segurança que venha de dentro. E para finalizar, eu quero deixar uma frase para você levar ao longo dessa semana. Diga: eu não preciso me sabotar para me proteger. Eu posso aprender a me sentir segura enquanto mudo. Repita com calma. Eu não preciso me sabotar para me proteger. Eu posso aprender a me sentir segura enquanto eu mudo. E agora eu te convido a refletir. Em que momento você percebe que mais se abandona no seu processo? Quando começa a ter resultado, quando recebe um elogio, quando está cansada, quando sente medo de ser vista, quando está perto de dar certo, ou quando sente que está saindo de um lugar antigo? Responda com sinceridade. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. Continue aqui na comunidade. Toda semana eu vou aprofundar com você temas para acharmos juntas as raízes emocionais e sistêmicas do seu excesso de peso. Então, não perca o nosso próximo vídeo. Grande beijo e até lá!